Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 20, do versículo de número 20 ao versículo de número 26. E assim nos diz a palavra do Senhor. Então, as autoridades passaram a vigiar Jesus e enviaram homens para ficar de emboscada. Eles se fingiam justos, mas tentavam apanhá-lo em alguma coisa que dissesse, de modo que pudessem entregá-lo ao poder e à autoridade do governador. Assim, eles lhe fizeram a seguinte pergunta: Jesus, Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina retamente. O Senhor é totalmente imparcial e ensina o caminho e a verdade de Deus. Assim, é certo pagar imposto a César ou não? E Jesus sabia que eles estavam preparando uma armadilha. Mostre-me uma moeda, disse ele. Esta imagem, esta inscrição, de quem é? De César, responderam eles. Bem, então, disse Jesus, é melhor vocês darem a César o que é de César e darem a Deus o que é de Deus. E eles não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a resposta de Jesus, não disseram mais nada. Bom, você provavelmente já assistiu algum filme ou alguma série em que você tenta ali descobrir o que vai acontecer no final, e é uma série, um filme rodeado de suspense, aonde parece que muitas vezes o protagonista daquele filme ou daquela série se encontra numa situação absolutamente sem saída e você não sabe o que virá à frente. Com certeza, nesse episódio de Lucas, é isso que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus sentiram quando esta pergunta foi feita. Os acusadores de Jesus aqui, eles têm a clara ideia de que Jesus agora jamais conseguiria escapar desta pergunta. Por quê? A pergunta que eles fazem deixa Jesus com apenas duas aparentes opções. A primeira opção é dizer que nós devemos sim, e aqueles homens deveriam sim pagar tributos a César. E se Jesus falasse isso, então toda a multidão que estava ali ansiosa por escutar Jesus estaria decepcionada com ele, por ele dizer que o povo judeu realmente deveria servir a César. Mas, por outro lado, se Jesus dissesse simplesmente que César não deveria receber tributos, então o Senhor Jesus conseguiria, com isso, grandes problemas com as autoridades que estavam ali presentes e com o próprio governo romano, não é? Mas aqui, a saída de Jesus é muito inteligente, porque Jesus não dá nenhuma dessas duas respostas e decepciona aqueles que querem impressioná-lo quando ele pergunta para estes homens: olha, vocês têm aí uma moeda? E é interessante que aqueles homens que criticam a César por estar colocando a sua imagem nas moedas acabam tirando do bolso essas moedas que para aqueles homens eram tão profanas. E Jesus então pergunta para estes homens: olha, de quem é essa inscrição, de quem é essa imagem nessa moeda? Aqueles homens provavelmente já um pouco envergonhados por carregarem moedas com a inscrição de César, algo que seria profano para muitos judeus, acabam respondendo a Jesus: olha, é de César. E Jesus então responde: vocês precisam apenas dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E eu não creio que esse texto e que esse ensinamento de Jesus tenha informações suficientes para que a gente possa entender qual é a função do Estado, qual é a função da igreja, e também não acho que é isso que o Senhor Jesus está tentando explicar nesse momento, mas o que Jesus está tentando mostrar é que, no final das contas, nós nunca damos a Deus aquilo que nós realmente deveríamos dar.
Para aqueles homens dessa época, isso era uma verdade especial, porque, embora aqueles acusadores de Jesus tivessem ali no bolso algumas moedas de César, eles também não entregavam a Deus aquilo que Deus havia exigido deles, porque Israel era a nação escolhida, era o povo santo, para proclamar a glória de Deus, para proclamar a vontade de Deus entre todas as nações. O templo era o lugar onde deveriam ser oferecidos sacrifícios a Deus, onde deveriam ser oferecidas orações a Deus, mas há muito tempo os homens já não entregavam a Deus aquilo que era realmente de Deus. E o que Jesus está talvez tentando dizer aqui é que nós devemos entregar primeiramente a Deus aquilo que é de Deus. E depois todas essas outras questões secundárias da nossa vida serão resolvidas. Jesus vai nos lembrar em outras passagens que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois as questões secundárias da nossa vida, como impostos, como lazer, como família, serão resolvidas. Nós precisamos colocar as primeiras coisas, ou a primeira coisa, em primeiro lugar. E a mesma pergunta que fica para aqueles homens naquela época também deve ficar para cada um de nós. Será que nós estamos dando a Deus aquilo que é de Deus? Deus é quem nos deu os nossos dons, o nosso talento. Deus é quem nos deu a nossa vida, cada recurso que nós temos, cada oportunidade que nós recebemos de Deus. Tudo aquilo que nós temos vem de Deus. E tudo aquilo que nós temos deve ser usado para que o nome de Deus seja glorificado, para que o Filho de Deus seja conhecido, para que o nome dele seja honrado, para que através das minhas ações e das minhas atitudes, o Senhor Jesus seja conhecido e seja adorado nesse mundo que ele criou, pelas pessoas que ele criou. Fica então para nós, nesta manhã, essa pergunta. Nós temos dado a Deus aquilo que é de Deus? Que você possa olhar para a sua vida e que você possa dar cada vez mais para Deus aquilo que é dele. Que você possa buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E que Deus o ajude a resolver todas as questões secundárias da sua vida, à medida em que você avança na busca por este Deus. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.